lá. Bom, vou falar o tema, vocês já conhecem o tema, né? De que forma a família pode contribuir para a evolução da linguagem. Então, a gente vai tentar ajudar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo tá legal? Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio também tá bom? Como é que tá aí? Aguardando a Gláucia chegar. Que bom. Olá, Pamela, Gisele. Todo mundo vai chegando. Estou esperando a minha amiga Gláucia. Deve estar entrando aí para encontrar com a gente agora, para a gente conversar um pouquinho. Eu acredito que a Gláucia tem bastante coisa para trazer para a gente, de experiência dela lá com os filhos. Ela que tem lá o Instagram Humaninhos TDL, que traz tanta coisa rica para todo mundo, né? Que fala tanto aí do dia a dia dela com os meninos. Então, eu acredito que vai ser bem proveitoso. Estou esperando a Gláucia. Vamos lá, Gláucia, cadê você? Gente, eu posso começar falando um pouquinho... acho que ela está chegando aí. Ah, chegou. Vamos lá. Vamos esperar ela aparecer. Aguardando a Gláucia entrar. Cheguei! Oi! Que saudade de você! Também tô, Gláucia. Não vejo a hora da gente voltar. Que saudade de apertar as bochechinhas do seu filho. legal. E aí, tudo Tá bem? acontecendo. Tudo bem. Tô vendo ali o povo entrando. Um monte de gente conhecida? Algumas. Adoro. Gente, eu vou me apresentar. Eu sou Célia Salles, né? Fonoaudióloga, psicomotricista, trabalho com processamento auditivo. Trabalho no estímulo psicomotor, que é um espaço de atendimento multiprofissional, né? A gente tem uma equipe boa lá. Eu dirijo o estímulo junto com a Bárbara Ottoni. Estamos recebendo a Gláucia, que é uma mãezona, uma profissional zona também, né, Gláucia? Tá falando? Dá conta de um monte de coisa, né, Gláucia? Tenta, né, Gláucia? Tento. E tenho... Pra cá, levo pra lá. Tô Isso sempre aí. correndo lá no estímulo. Isso aí. E aqui a gente vai conversar o que a gente não tem tempo de conversar, às vezes, na clínica, porque a gente vive correndo. Corre pra cá, pega um filho aqui, leva o outro pra lá. Aqui. Gláucia tem um Instagram maravilhoso, que é o Humaninhos TDL. Lá ela fala bastante lá do dia a dia dela com os meninos, da vida lá com os meninos, de como é que ela faz para dar conta de um pouco de tudo, de estimular, né, Gláucia? Sim. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho, assim, né? A Gláucia recebeu bastante perguntas aí do pessoal, né? Você me Muitas trouxe algumas coisas. Joguei a bola para você. Joguei a bola para você. Porque eu gosto de fazer essas lives com profissionais, porque a gente tira as nossas dúvidas e eu uso o blog muito para intermediar essas dúvidas. Tem muita fono que vai lá ver o que está passando pela nossa cabeça, o que as mães mais perguntam, e eu acho isso engraçado. Às vezes elas dão até respostas técnicas, assim, porque não se aguentam, mas também... Mas também é um espaço para o nosso lado. Pra gente é bom saber como é que passa aí na cabecinha de vocês. Porque muitas vezes tem família que não traz muita coisa, né? Eu também não tenho muito essa percepção, não. Eu não consigo perceber muito o que os profissionais estão achando ali, entendeu? Porque às vezes eu olho assim, eu acho que eu tô super dramática. Às vezes eu coloco alguma coisa e vem alguém no privado falar, nossa, eu tô passando por isso agora. E aí é legal isso.
Você nunca sabe qual Essa vai ser a troca é reação. maravilhosa, porque às vezes a gente está ali no vucu-vucu da vida, a gente acha, ai, só eu que estou vivendo isso tudo, mas aí a gente vê que o outro também vive, né? E é legal ver o olhar do outro, assim. Eu falei para você essa semana, assim, vou falar para todo mundo que está assistindo a gente, que eu gosto de ver a leveza com que você leva isso tudo, por mais que muitas vezes seja realmente pesado, né, Glaucia? Porque existe em algum momento um peso, um cansaço, mas eu gosto de ver a leveza, porque é importante deixar a coisa fluir e fazer dentro do possível, né? Tá fazendo pouco, mas está fazendo com qualidade, é possível fazer? Então vamos fazer o que é possível, com leveza, com tranquilidade, né? As pessoas gostam de ver isso também. Às vezes elas falam, ai, você faz parecer que é fácil, né? Tá passando pela mesma coisa. Mas às vezes ela Aham. tá num momento triste, aí eu tô colocando de uma forma engraçada, um problema de forma engraçada. Então você sempre pode ver por outro lado, ou encarar mesmo com leveza. Você sabe que é difícil, mas se você ainda colocar aquela dificuldade com um peso ainda maior, Uhum. dois trabalhos. Aí Da culpa fica mais difícil de e levar a sofrer. situação, né? É, É, então, assim, você quer que eu comece, que a gente comece falando por alguma coisa assim mais que está mais em evidência aí? O que você opina aí? Fala aí. eu acho legal contar como é que eu cheguei, né? Hum. Porque eu acho que, na minha experiência, principalmente com TDR, eu vejo mesmo como dois pontos, assim, né? Antes e depois da STL. Não Ah. necessariamente você, mas assim, a fase, né? Porque eu acho Uhum. que o início é aquela fase da angústia do que vai ser, meu filho vai falar, alguém vai entender o que ele quer, ele vai conseguir viver, né? E aí depois a gente chega nesse ponto que a criança fala, a criança se coloca, a criança se descobre até, descobre a própria voz, e a gente, enquanto mãe, também descobre que não é mais voz daquela criança. Então, no final da primeira infância, a gente tem essa transformação, que para mim foi um divisor de águas. Quando o meu filho estava bem e se virando, começou a caminhar mesmo, aí eu tirei um peso e falei assim, acho que vai, né? E você Uhum. percebe que o trabalho está aparecendo. Então você toma mais confiança, fica mais tranquilo. Uhum. E aí vem a outra etapa, que é a da alfabetização, uma cobrança mais pesada, a escola já não é mais tão lúdica, tão leve. E eles começam a ter que se comprometer mais em atenção, em responsabilidade. E aí parece que a gente pula para outro cenário. E são novos Entendi. desafios. E aí foi quando você entrou na história, né? Entendi. Então, por isso que eu perguntei lá no Stories também se queriam que eu falasse mais até os 4 anos e depois dos 4. Mas ficou muito dividida. Ficou misturado. Muita Eu não gente. tenho muita noção das pessoas que estão seguindo, mas eu acho que as duas fases são difíceis. Hoje eu tenho a tranquilidade de saber que ele é independente, que ele consegue realizar qualquer coisa, que ele acompanha o conteúdo da escola. Aí são outras demandas, né? E novos desafios também. Mas as duas fases são complicadas, só que a gente lida de forma diferente. Hoje E ele tem deu esse peso mínimo. Hoje o Thales, que tem TDL, ele deu conta melhor do processo de linguagem, ainda tem algumas coisas a serem trabalhadas, mas o que está influenciando mais é o quanto a defasagem da linguagem está influenciando está interferindo na aprendizagem. É isso que você trouxe agora? Eu acho que é principalmente porque a escola cobra cada vez mais, é o papel da escola puxar, né? Uhum. E nem tudo ele dá conta. Então, ele está indo muito bem em matemática, aí tem uma questão que é para interpretar. Então, ele sabe fazer, mas não sabe explicar. Então, isso acontece muito em conteúdo de história, conteúdo de ciência. Tudo esbarra na linguagem, como ele vai Sim. interpretar, como é que ele vai alcançar aquela resposta. Ele já consegue desenvolver um raciocínio legal, ele tem um conhecimento amplo sobre o mundo, sobre as coisas. Então, está tudo lá dentro, mas essa parte de organizar, entender o que se espera dele, é muito complicado. Uhum. Mas eu sei que ele absorve conteúdo, ele aprende muito bem, mas tudo muito filtrado ainda, né? Nem sempre ele consegue fazer sozinho. A gente falou um pouco, né, antes, quando eu estava conversando sobre a live,
de como a família pode ajudar nesse processo todo aí, né? Quando a gente pensa em atraso de linguagem, quando a criança é pequenininha, lá menor, já que você falou em idade agora, o que a gente tem que pensar principalmente? A criança, a linguagem vem a partir da necessidade que ela tem, né? De se comunicar. Então, tanto a criança típica quanto a criança atípica, ela precisa ter a necessidade da comunicação e da linguagem, né? Então, o adulto precisa fornecer isso para ela, né? Essa é uma das formas de oferecer isso, de estimular a criança, né? Oferecer um ambiente em que ela tenha necessidade de se comunicar. E aí eu vejo ali na tua rotina, no seu dia a dia, em como as coisas acontecem, assim, algumas coisas que você posta, o quanto você inclui as crianças nessa rotina, né? E aí Eles se incluem, né? Ou eles se incluem. Então, eu me vejo, quando as minhas filhas eram pequenas, eu fico pensando, ai meu Deus, como eu queria ter feito isso, mas eu não tinha tranquilidade o suficiente, confesso, para incluí-las tanto, né? Mas aí eu vejo você colocando o Breno para fazer, bater lá os ingredientes de um bolo no liquidificador. E o quanto isso é importante para estimular a linguagem. É uma forma de estimular a linguagem. Além de você estar estimulando... Por que você está estimulando a linguagem, né? Porque você está estimulando todo esse planejamento. O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu vou colocar depois? Eu tenho que ir à geladeira pegar um ingrediente, voltar, trazer esse ingrediente. Se é um ovo, eu preciso quebrar. Então, são ideias encadeadas em que eu preciso organizar. São as funções executivas, né? Que eu preciso organizar para concluir aquele projeto, que é o bolo, né? Então, a linguagem passa o tempo todo por esse projeto, né? O que é início, o que é meio, o que está acontecendo durante, o que vem depois. Então, a criança precisa, primeiro, ter isso organizado em pensamento, né? E para conseguir verbalizar. Incluir na rotina é um estímulo importantíssimo, né? Como é que é isso lá para você, essa inclusão na rotina aí? Como eu falei, nem sempre sou eu que incluo, né? Eles vão, né? Mas mais o Breno, né? Porque ele é muito ativo, então ele se envolve em tudo. Se eu pego uma vassoura, ele pega a pá, se eu pego não sei o quê, ele tá sempre no meio, então é muito fácil fazer isso, porque ele gosta de se sentir útil, de se sentir parte, isso é muito gostoso. Agora, a questão da alimentação já é um interesse próprio meu também, de aproximá-los da forma como eles se alimentam, entender que dá trabalho, né? Participar ali em família também das demandas que a gente tem, né? E que um pode ajudar o outro. Então, a gente passa também outros valores quando a gente está estimulando, né? Só pela linguagem, que é a maior demanda deles, mas também porque a gente está educando ali de outras formas. Né? E também o Breno tem orientação da nutricionista, que fala muito sobre isso também, do antes de se alimentar, né, e depois de colocar a mesa, de preparar o alimento. E eu acho muito rico a criança poder tocar um ovo e não só ver o desenho no livro, né? Ela toca o ovo, ela abre o ovo e ali na brincadeira a gente fala a palavra ovo umas 20 vezes. É o que eu ia falar. Hoje a gente não está indo no supermercado, né? Mas eu costumo orientar muitos pais. Se teu filho vai para o supermercado com você, dá nome a tudo, mesmo que ele não coma aquilo, mesmo que você não compre para levar para sua casa, apresenta aquilo para a criança, né? Porque é uma possibilidade. Isso aí, tem o apoio visual do concreto, né? E o nome daquilo ali. Então, é uma possibilidade de aumentar o vocabulário, né? E aí você... E aí a gente estende e puxa assunto. Isso aí. Vai incluindo em outros tópicos de conversação para a criança lá na frente conseguir generalizar e conseguir memorizar aquela palavra e encadear em algum pensamento, em alguma frase, né? Eu vejo muito isso na nossa rotina também, né? Que eu faço um bolo, daqui a pouco o Breno quer fazer o bolo sozinho, e aí ele já sabe ali o caminho, e eu, não, peraí, quer fritar, sabe? É muito legal isso. Outro dia queria fritar um bolo, aí ele pegou a frigideira, botou em cima do fogão, eu falei, para tudo! De novo na mão, entendeu? Então, essa coisa de organizar o pensamento, amanhã ele vai contar uma história, ou vai explicar como é que se faz um ovo frito, por exemplo, ele já tem isso organizado porque ele visualizou, ele vivenciou.
Então, com o Thales também, esses dias ele teve um exercício para escrever uma receita. Então, era um tipo de redação em formato de receita. Aí ele tinha que explicar, espreme laranja, quebra o ovo, verbos ligados à ação, tudo relacionado ao cozinhar. Mas ele teve que redigir essa receita. Então, a experimentação provavelmente ajuda com certeza. na hora da prática na escola. Né, sim, que é a vivência, né? É a vivência ajudando aí na memorização. Eu gosto de relacionar isso com o conteúdo escolar, porque às vezes as pessoas não veem como é que uma brincadeira ou um estímulo assim que parece normal, simples, como é que isso se aplica à escola. Então, eu estou sempre tentando linkar, porque realmente eu vejo ali, hoje eu já enxergo muito fácil. Aquele jogo que eu fiz tem super a ver com esse exercício aqui de M e N, entendeu? Então eu fico o tempo todo linkando as coisas, eu acho que sempre ajuda. Com certeza. Uma mãe perguntou se a apraxia tem que ter muita repetição também, né? Em linguagem, em aprendizagem, tem sempre que ter muita repetição, né, Gláucia? Como é que é lá com os meninos? Muita repetição, né? A gente esquece. A gente retém na memória de trabalho, que é a memória recente, por 30 segundos. A gente olha aquilo ali, retém por 30 segundos. Então, se a gente fica na repetição, a gente vai criar mais sinapses lá no cérebro para criar possibilidade dessa memória ficar guardada, de virar uma memória estocada lá para você, né? Falando de memória, assim, a criança com dificuldade de linguagem, com TDL ou com atraso, ela muitas vezes ela tem um vocabulário mais restrito. Não? Então, eu já falei do vocabulário, né? Que é super importante estimular o vocabulário. E como acessar esse vocabulário? Que muitas vezes a criança adquire esse vocabulário, mas a criança com TDL ela tem dificuldade em acessar esse vocabulário, em processar para poder trazer e formular tá lá dentro, frase, perdido, e ela não encontra. E cadê esse caminho que não vem para virar um ato de fala, né? Então, é bom trabalhar nomeação rápida. Você dá várias figuras para a criança e vamos marcar o tempo, vamos ver quem consegue falar o nome das figuras mais rápido. Você pode fazer competição da criança com ela mesma. Agora você conseguiu tantos segundos. Vamos ver se você consegue vencer, bater seu recorde, né? Também, e você pode fazer essa nomeação rápida de outras formas. Tem uma brincadeira que é super legal, né? Fui à feira e comprei banana. Cláudia deve conhecer, a maioria deve conhecer, né? E aí você vai acumulando. Fui à feira, comprei banana, e a Gláucia vai falar. Fui à feira e comprei? Fui à feira, comprei banana e abacate. Fui à feira, comprei banana, abacate e maçã. E aí você vai acumulando as frutas e a criança tem que guardar isso aí lá na memória. Além dela ter que acessar, buscar lá na memória dela o nome de uma fruta, ela tem que lembrar da fruta que o outro falou, das frutas que o outro falou. Muitas vezes a criança não consegue ir muito além. Ela só vai até 4 frutas. Muda a categoria. Vamos falar... fui à cozinha e usei um garfo. Né? E você pode usar várias categorias para trabalhar isso. Né? Fui ao zoológico e vi um leão... E por aí vai. E eu lembrei também de quando o Thales estava numa fase mais física, né? Você fazia com ele o mesmo exercício, só que com peteca. Lembra? Isso. Eu uso muito no consultório. Peteca, bola. Dá uma complicadinha, uma dificultada, porque além dele ter que fazer, usar o cérebro para processar toda essa parte de linguagem, ele ainda tem o ato motor. Né? Mas é bem interessante, porque a criança não acha chato, ela gosta, ela curte, né? O Thales adorava peteca. É mais dinâmico. Então você pode usar peteca, usar a bola. Vamos falar tudo que tem na cozinha. E aí você joga a bola falando uma coisa, a criança joga a bola falando a outra. E aí você vai acumulando, como na brincadeira de fui à feira e comprei alguma coisa, né? Os desafios da Célia é difícil até para mim, eu fico enrolada. O Thales me dá um banho todos. Principalmente mas ele está super bem. Tem uma professora que perguntou como ajudar na escola, né? A criança com... A professora ou a gente? Teve uma professora que perguntou aqui. Eu acho que ela é professora, né? Como o professor pode ajudar ou é mãe, não sei. Já passou tanto tempo aqui.
perguntando como que poderia ajudar na escola. A escola, a gente comentou sobre isso também, né, Gláucia? O terapeuta, ele busca a escola no intuito de fazer uma parceria, né, de levar a escola qual é a dificuldade da criança e de buscar uma parceria de ajuda mesmo na escola. Então, para isso funcionar, depende de alguns fatores. Essa escola tem que estar disponível, né? Uma coordenação disponível que inclui esse professor, que é muito importante o professor estar junto, porque quem convive diariamente com essa criança é o professor, né? A coordenação, na verdade, ela conhece o dia a dia da criança, mas ela não convive. Então, quem está ali todo o tempo com a criança é o professor. Então, é importante nesse encontro com a escola, a coordenação e o professor. Então, a gente visita a escola, leva relatório, com tudo escrito, ou a família leva, e depois a gente encontra a gente vai à escola e conversa sobre o que está no relatório, né? E aí a gente espera um certo engajamento da escola com relação a isso. Conheço escolas que se engajam, que fazem parceria, que propõem, mas isso tudo precisa de quê? De uma relação de parceria, de empatia, que é muito pessoal, muitos professores têm, mas alguns não conseguem ter muito, né? Sem querer julgar, porque muitos têm seus motivos para não conseguir, né? Então, muitas vezes acontece, muitas vezes não. Né? E uma outra forma também, que é o que Gláucia faz muito comigo, né, Gláucia? É Gláucia trazer para mim quais são as demandas do Thales na escola, né? Porque ela vê no dia a dia em casa o que ocorre, o que acontece, de que forma eu posso ajudar, enquanto terapeuta, lá no meu consultório, para as demandas e dificuldades dele escolares, né? Então, assim, O que eu vejo Fala, o que eu vejo de muito persistente, assim, que ele erra em prova, ou a gente fala em casa e daí ele erra de novo. Aí são geralmente essas coisas que eu falo, ele tá com muita dificuldade disso. Aí a gente pensa junto numa forma de estimular, né, melhorar. E já teve um ano que eu fui até a escola conversar com os professores, coordenadores, eu mesma, sem a série. E foi muito legal porque a professora começa a entender PDL e lembrar de coisas que ela viveu na sala com ele. Aí ela realmente, isso aqui, ele tem essa dificuldade. É assim mesmo, né, fulano? Aí eu achei engraçado, porque ela parece que, nossa, você está falando uma coisa que agora que faz sentido, sabe? Porque às vezes é uma criança tão inteligente, tão capaz, e ela fica ali insistindo num erro, numa dificuldade, e a professora não sabe bem o que está acontecendo, né? Então, mesmo que tenha um diagnóstico, é importante explicar qual é a questão do seu filho, né? Qual é o ponto dele? Olha, se você fizer daquele outro jeito ali, dá bem mais certo, porque a gente já tentou, Aí a pessoa fala, que legal. Você facilita a vida dela, encurta caminhos. Eu acho que as pessoas precisam conversar de forma mais individualizada. Porque às vezes um relatório, um diagnóstico não define, não pontua, né? Muitas vezes o professor conhece, sabe o que é aquele diagnóstico, mas ele não sabe as características específicas, porque dentro do TDL, por exemplo, não existe uma homogeneidade, é uma coisa muito heterogênea, as crianças são muito individuais mesmo, né? O Thales tem essa dificuldade e fulaninho tem essa dificuldade. Eles têm dificuldades parecidas, sim, mas é bem heterogêneo. Então, é importantíssimo ou a família levar como você levou para a professora, né? E tem funcionado bem, ou o próprio terapeuta levar também, como uma forma de fazer uma ponte. Sim, depois que relatamos o dia a dia, a professora começa a entender melhor a dificuldade da criança. Eu acho que ajuda mesmo na rotina, facilita e adianta muita coisa. Pior coisa é você deixar acumular o problema, porque a criança vai se desmotivando. Com certeza, com certeza. Por isso que eu fico ali acompanhando e reforço em casa as maiores dificuldades dele, para não virar uma bola de neve, né? Você falou muito, Gláucia, de narrativa, né? Que as pessoas falam muito com você lá no Humaninhos, né?
da dificuldade das crianças narrarem alguma coisa, né? A gente podia falar um pouquinho de como é que você faz lá na sua casa, e eu falo um pouquinho como é que eu faço lá no consultório. Você usa uma estratégia que é maravilhosa da leitura, né? Você criou o hábito de sempre ler com os meninos. Eu penso muito nisso também, porque muitas famílias falam, mas ele não gosta de ler, mas ele não quer ler. Muitas vezes está desmotivado mesmo por conta das dificuldades e por conta aquilo para ele gera tanto esforço, é tão cansativo que ele desiste, né? E muitas vezes essa família também não tem o hábito da leitura. Então, a criança não tem o espelho, né? Faz sentido. Não faz muito sentido. Eu tenho que ler, mas por que eu tenho que ler? Então, é importante a família criar esse hábito de leitura, porque o hábito de leitura a gente consegue criar, e ajudar essa criança na leitura. A criança tem muita dificuldade, ele ainda está naquele processo todo de aquisição e amadurecimento da consciência fonológica, né? A leitura está muito ainda silabada, e no final, quando ele acaba de ler aquela frase, ele já não sabe mais o que leu. Então, nesse momento de leitura como lazer, é importante a família ler junto, para criar na criança, né, o prazer da leitura. Como é que foi esse processo aí para você, Glaucia, com o Thales? Tem uma história engraçada, porque quando eu casei, a gente morava num apartamento muito pequeno. Então, eu nunca fui uma pessoa de comprar muito brinquedo, nada. Eu comprava livro que dava para botar no armário, entendeu? Então, os brinquedinhos de bebê eram muito livrinhos que eu gostava de comprar. Então, já foi um hábito de bebê, assim, né? Agora, com o Breno, ele já nasceu numa casa onde tinha muitos livros. E ele tinha uma atenção um tempo de atenção muito mais curto, né? E eu falei, cara, como é que eu vou envolver ele com leitura? Tem que apresentar desde novinho. Não precisa ler a história toda. Mostra o livro, aponta os animais, faz o som. A experiência com o livro é mais importante, às vezes, do que a leitura. Porque uma coisa que eu não falei, o livro precisa ser apresentado mesmo quando a criança não lê, né? Que foi que você começou desde cedo, né? Tem todo tipo de livro hoje, né? Com janelinha, com música. Então, a criança precisa estar em contato. E a leitura vem lá na frente. Quando vier, ela já vai ter prazer com o livro. O livro não vai ser apresentado no momento em que ela está sendo tão cobrada, né? De aprender a ler e mostrar que sabe. Enfim. Então, eu sempre li à noite aquele momento junto, lendo, brincando. Às vezes, o Breno ficava fixo num livro só. E eu li um livro só. Até ele começar a contar a história também. Enfim, não importa. Se ele quisesse ler, para mim estava ótimo. Sem a pressão, entendeu? E Thales começou a ler também sozinho. Começou a ler sozinho. Hoje ele vai para o quarto dormir e pega para ler sozinho. Tá lá lendo. É muito delícia. Bonitinho. E foi sempre a minha melhor arma para estimular a leitura. Você falou uma coisa importante. O Breno queria sempre o mesmo livro? Queria sempre o mesmo livro. Isso não precisa ser isso. Muitas vezes a gente tem que ponderar um pouco para não entrar no excesso da repetição, né? Mas essa repetição não é ruim, porque você cria engajamento com a criança. Ela vai pegar o livro que ela gosta de ler. Ela não vai pegar o livro que a mãe escolheu para ela ler, né? Ela gosta das figuras, ela gosta da história, ela já sabe aquela história, então se ela conseguir falar e contar alguma coisa para ela vai ser mais fácil. E aí, à medida que o tempo vai passando, vai numa barganha. Vamos ler um pouco do seu livro, mas agora o livro que a mamãe escolheu, né? E aí, devagarinho, criando outras possibilidades. Mas o engajamento, até o engajamento dentro do consultório, eu trabalho muito em cima do prazer da criança, do que ela gosta de fazer. Eu gosto muito de jogar bola, mas aí eu penso, nossa, eu preciso trabalhar tanto isso, jogando bola não vai rolar. Tudo bem, vamos jogar bola no início ou no final do atendimento? Vamos escolher o momento de jogar bola? Então a gente vai fazer o que eu preciso, né? O que eu vou propor, e aí a gente vai, é uma barganha mesmo, e a gente vai jogar bola do jeito que você quer. E aí, nesse jeitinho, a gente vai conseguindo um certo engajamento, né, com a criança. Eu sempre falo do livro, tentem, não desistem, leva a criança na livraria para escolher, para olhar. É sempre um ambiente brincante, eles gostam, é colorido, mesmo que não compre, mas manipule, explore aquele espaço. Uma hora
a coisa desanda, mas o livro realmente ajuda muito, porque Sim. ele serve em qualquer etapa do desenvolvimento da linguagem. Então, é um instrumento e tanto, assim. E aí o que eu estava falando do livro, né? Isso também pode ser usado até para as professoras, as pessoas que trabalham em escola, né? Foi feita a leitura do livro, né? A criança, ela fala palavras soltas, mas ela não consegue organizar essa narrativa, ela não usa bem os conectivos, ela não tem muita ideia de onde colocar aquele conectivo, né? Então, a gente usa aquela estratégia de o quê? De quem, né? Quem? Quem geralmente está logo na introdução, né? É o personagem, está falando do personagem, Tá né? falando de quem? Está falando de quem? Né? O que está falando dessa pessoa? Né? Que aí vem no decorrer da história, né? E no desenvolvimento da história. Está falando o quê? Aí entra o quê? As ações do personagem, né? Os acontecimentos que aconteceram na história. Mas onde que aconteceu? Né? E aí você já cria com a criança aquela noção de lugar, onde é que foi, e quando que foi, a noção de tempo. Quem estava lá com ela, né? Hã? Quem estava junto? Quem estava também? Isso. Perguntar quem estava na história, se tinha mais gente na história, se tinha animal, se não tinha. E aí a criança começa, à medida que você vai estimulando dessa forma, cada vez a conseguir trazer mais conteúdo daquela história que ele ouviu, né? E ele aplica na vida, né? Isso aí, isso Ele aí. vai aplicando no dia a dia dele também, quando ele vem recontar alguma coisa que aconteceu na escola, ele já tem a prática de buscar isso, assim, quem era, onde eu estava, com quem eu estava. Então, são as chaves para ele conseguir dar sentido àquela narrativa que ele vai trazer da experiência Tanto na dele. fala quanto na escrita depois, né, Glaucia? É. A Elaine perguntou aqui, ó, a repetição poderia entrar na escola através de palavras-chave, como forma de enriquecer o vocabulário e relacionar a algum tipo de tópico ou conteúdo? Com certeza. Uma palavra, você pode fazer milhões de coisas com ela, né? Você escolhe aquela palavra e você pergunta, por exemplo, gato. O gato é o quê? Aí você já entra em categoria. É um animal. O que o gato faz? Ele mia. Né? E você começa a trabalhar em cima daquilo. E cria frase com gato, e cria história com gato. Dá para usar dessa forma assim, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Você quer falar mais alguma coisa, Glaucia? Deixa eu ver. De estimulação de Dessas palavras. narrativa, que eu ia falar também. Quando a criança tem palavras soltas, o adulto precisa ser um coautor dessa narrativa, né? Ele fala, papai praia, né? O que ele está querendo te dizer? Ah, papai te levou à praia, papai foi à praia, até você conseguir chegar no que a criança está querendo te trazer. Então, você vai contextualizar aquilo que ele está te trazendo, né? Em que contexto ele está trazendo aquelas palavras, né? Vai tentar ordenar os acontecimentos com ela, né? Para criar uma coerência dentro daquilo que ela quer trazer. Então, até ela conseguir sozinha, o adulto precisa mediar isso, até essa fala se tornar inteligível, não é isso? Teve uma amiga que falou que eu disse em algum momento, eu fico com medo das coisas que eu falo que depois eu não lembro, para ela dar mais tempo de fala para o filho, porque ela saía remendando tudo. Pois é. E ele ficava ansioso para falar, porque a mãe não escuta direito. Então aí ela falou, passei a dar mais tempo para ele falar, mesmo que o troço esteja embolado, fui deixando um pouco mais. E ele melhorou muito, porque ele agora já sabe que ele pode falar com tranquilidade, que eu vou ouvir. Eu achei isso muito legal dela. Ótima colocação. Aqui na fase que o Thales está hoje, as palavras comuns ele já domina, né? Então, o que eu tento repetir muito são palavras-chave para fazer atividades da escola. Por exemplo, observe, analise, são palavras que ele usa muito no na didática ali, mas não usa muito na vida, né? Uhum. Então, às vezes, a gente também tem que dar uma rebuscada na nossa fala para poder trazer esses conteúdos para a vida, para ele praticar e ouvir, porque ninguém fica ouvindo. Analise, ele é criança, a gente escuta isso no trabalho.
Aí Eu acho chega lá que no livro, tem um monte de palavras difíceis. Bárbara está até falando aqui, respeitar o turno de fala, que é isso que você falou, né? Espera a criança terminar de falar, né? E depois você completa. A Pamela está falando, fala um pouco dessa fala ininteligível. Será que ela está falando de narrativa? Não sei, você conhece a Pamela? Quando a criança fala tudo muito embolado e acha que tá falando certo, acha que tá super bem, O adulto também precisa mas ela o adulto precisa intermediar isso também. Não estou entendendo. Calma, mais devagar. Vamos lá, devagar. Fala o que você quer. respira. O que você quer me contar? A mamãe não está entendendo. Vamos mais devagar? E até você conseguir. Provavelmente as ideias estão lá fervilhando de muita coisa que ele tem para trazer, né? E não está conseguindo organizar e encadear essas ideias, esse pensamento e transformar em atos de fala, né? Então, o adulto precisa intermediar também. Calma, vamos mais devagar. O que você está querendo contar? A mãe não está entendendo. Eu gosto de entender o que você fala. Assim, entrar com afeto nesse momento é importantíssimo. Mostrar interesse, mostrar que está querendo ouvir, que está querendo entender, que está querendo conversar. Né? Eu queria até falar, muitas vezes na correria do dia a dia, a gente fica pensando assim, ai, não fiz nada para estimular meu filho hoje. Mas um simples bate-papo na hora de dormir, deitar junto e conversar, você já está estimulando de alguma forma, né? Pedindo para a criança trazer alguma coisa do dia, o que ela tem para contar, ou você contar alguma coisa para ela. Às vezes a gente esquece de contar as coisas para as crianças também, né? A gente tem algumas vivências que a gente pode contar para a criança, né? A gente pode contar, fazer a criança, tentar fazer a criança entender, buscar o que a criança entendeu, fazer ela participar de alguma forma da nossa vivência também, né? Mas fala. Que ela falou também de... tem mãe que acha que se ficar corrigindo a criança, ela vai ficar chateada, vai ficar com vergonha do jeito que ela fala. Então, aqui em casa, eu não acho que o Carlos falava muito embolado, mas ele falava tudo trocado, né? A ordem. Então, eu sempre corrigia até palavras erradas quando ele falava, e dessa forma que você falou, e eu nunca tive problema. Ele até perguntava quando tinha dúvida, assim, que fala. E hoje virou até zoeira, assim, né? Eu falo, não, tô falando errado, né? Tudo com ele também. Ele é gaiato. Mas ele passou para uma fase em que ele se corrige, em que ele pergunta e tira dúvida, porque ele sabe que eu estou disponível para tirar essa dúvida. Então ele fala, é assim que fala. Eu acho isso muito legal, porque ele passou por um lugar onde ele reconhece a própria fala. Ele vê que tem alguma coisa ali que tá estranha, sabe? E se corrige. Eu acho isso muito legal nele. Ou então, quando ele quer expressar alguma coisa que ele não tem a palavra, ele já consegue perguntar. Ele sabe que as palavras que ele tem não vão traduzir o que ele quer dizer. Ele percebe isso agora. Então, ele pergunta. Sabe quando acontece isso? E o legal, o contrário, ele também faz. Bárbara está falando aqui, ó, disponibilidade é tudo. Mas eu concordo com ela, exatamente isso, Glaucia. Ele sabe que você está ali disponível, né? Que você, que você tem escuta. Então, o adulto precisa muito ter uma boa escuta para o filho, né? Para a criança. Para ajudar na evolução. Mostrar também que, assim, a gente erra também. Ele pode errar, não é um problema, né? Hoje a gente brinca com isso, né? Tipo, falou errado. Ou então ele vem gaguejando, querendo falar um negócio. Eu, gente, que é isso? Ele mesmo me zoa, né? Quando eu engasgo, ele me zoa também. Gente! Então, é uma coisa muito natural, assim. Tem uma amiga que está falando. E os adolescentes que ficam substituindo palavras, coisando, negociando. Nossa, ainda não está nessa fase, né? Sabe que eu lembro de uma professora minha de português que ela falou uma vez para mim, coisa não existe. Nunca mais esqueci. Então, eu acredito que nós, enquanto pais, temos sempre que corrigir. Mas eles, à medida que forem tendo necessidade de se posicionar na vida de alguma forma, né, vai para a faculdade, vai entrar no mercado de trabalho, eles vão parar de falar coisando, negociando, né? E vão entender é do meio, né? É do meio. A gente espelha. Entre eles é bonitinho falar coisando, negociando.
eu anotei umas coisas aqui para falar para ajudar nessa narrativa aí, né? Que eu sei que isso é uma questão mesmo, né? Para as crianças com atraso, para as crianças com TDL. Tem uma estratégia que eu uso muito com as crianças no consultório, que é começar uma história. Tem até umas caixinhas de jogos que Isso é muito legal. Começar a história para a criança dar continuidade. Essa história pode ser maluca? Pode. Pode não ter lé nem cré? Pode. O que é importante nessa história? Que o encadeamento das ideias esteja correto, né? Tá começando bem essa história? O personagem da história é uma planta, né? A planta falou, a planta fala, não interessa. Mas se ele falar que a planta falou de forma coerente, que a planta fez alguma coisa, encadear essa ideia de uma forma coerente, formar uma frase, uma história com coerência e coesão, sem problema. É um faz de conta, né? Uma brincadeira, né? E eles curtem, eles adoram inventar. Tem uns jogos bem interessantes também, né? Tem um jogo importado de dadinhos, que eu esqueci o nome agora. Sabe o nome, Glaucia? Que tem várias figuras. Vocês jogam. Se vocês quiserem dicas depois, vocês me mandem aí no direct que eu falo o nome, que agora eu não tô lembrando. Manda foto de todos os seus jogos, que essa é mágica. Tô louca. Isso aí. Mas tem muitos jogos de formar frases também, de criar histórias. Aí te dá o sujeito, o verbo, e a criança vai formando. Ou a pessoa pode fazer em casa também, né? Com papel, assim. Na situação atual não dá para ir para a rua procurar. Mas tem umas brincadeiras, assim, para formação de frase. E responder esse tipo de perguntas onde, quem e quando, né? Essa caixinha. Isso, essa caixinha é maravilhosa. A criança coloca a mão. Pode fazer em casa também. Faz um recorte de revistas, pega umas figuras... pega os personagens, bota na caixinha do quem, né? O que? Você pode pegar umas gravuras, né? Para dizer o que e o quando e o onde também. Aí você bota um em cada caixinha, a criança enfia a mão, coloca lá organizado e forma a frase. O que eu fazia com o Thales fica doida e fica oferecer divertido. a caixinha para ele desorganizada. Quem vem primeiro? O que, o quando, onde, o que? E aí ele tirava as fichas de dentro e ele tinha que organizar. O que ele vai botar primeiro na frase? Né? Legal. Também é legal. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Gisele, vocês podem dar mais dicas de como estimular a fala das crianças de 3 anos? Os pequenininhos, a gente pode usar muitos livros, aumentar vocabulário é importantíssimo nessa fase de 3 anos, né? Oferecer bastante aquisição de vocabulário para a criança, interação sempre, brincar muito com a criança, respeitar o momento da criança falar também. Uma coisa para as crianças mais novinhas, quando estão começando a falar, que eu acho interessante dizer também, não usar o diminutivo. O que é mais fácil? Falar gato ou gatinho? É mais fácil falar gato, né? Então, as famílias falam muito o gatinho, o cachorrinho, né? O miauzinho. Então, é mais fácil falar gato faz miau, né? Do que miauzinho e gatinho. Então, não usar o diminutivo, que é mais complicado ainda para a criança falar. Tem alguma outra coisa aí de estimulação para 3 anos que você faz com as crianças? Você lembra? Outra década. Já mas tem eu fazia né? muito. Eu faço falando aqui, sentar no chão e brincar. Eu acho que o brincar é tudo, né? A clínica Agathon, não sei, deve ter sido Etel, falou ali atrás. A linguagem está em tudo. Com certeza a linguagem está em tudo. A linguagem é inata, a gente já nasce com as possibilidades da linguagem. Mas a gente precisa da interação com o outro para ela evoluir, para ela amadurecer. Então, se existe pobreza de interação, essa linguagem vai ficar mais tardia, a criança vai evoluir de forma lenta, né? A criança típica precisa da interação e a criança atípica ida. Então, assim, serve para qualquer criança. É brincar muito, é oferecer muita interatividade de fala mesmo, né? Esse leve trás de conversa, de bate-papo durante as brincadeiras. A Bárbara está falando que foi a Ana. Às vezes eu posto alguma coisa assim,
que o Breno brincou sozinho, ele passou mais tempo lá com atenção naquele brinquedo. Esses são os que mais fazem sucesso. Os pais querem um brinquedo para a criança subir. Às vezes a gente quer mesmo, né? Que ele brinque sozinho, deixa o pai, preciso fazer alguma coisa aqui, Olha, né? mas essa coisa bom esse brinquedo. da criança brincar sozinha, o computador, né, os jogos interativos, né, a tela em excesso não é saudável, mas tem muito jogo que a criança pode trabalhar o cognitivo, a linguagem, a aprendizagem de uma maneira geral. Então, os pais selecionarem que tipo de jogo, se esse jogo está sendo bom, se está sendo instrutivo para a criança, e permitir sim que ela fique um tempo. E tem muito jogo que é lúdico demais, né? As crianças gostam, né, de brincar e de jogar, e que vai ajudar e vai estimular. Então, é possível também. A tela também é possível, né? Você deixa um pouquinho, né, Glaucia? Mas, total, não tem como dar conta. Mas hoje, por exemplo, o Breno brincou muito de jogos de encaixe, ele gosta muito de Lego, de coisas de montar. Então é o que mais prende a atenção dele, que está construindo alguma coisa, aí leva mais tempo. Que também é bom para essa motricidade fina. Isso, para a organização do pensamento. Isso. Eu acho que é fantástico. Até a experiência de estar ali dá um exemplo de hoje. Todo dia tem uma história. Mas hoje ele montou uma casinha, tá lá no Stories, montou essas cabaninhas e tacou o Lego ali dentro e foi brincar. Aí ficou lá um tempinho, depois ele quis guardar. Ele mesmo foi guardar, pegar tudo, botar pra fora, botar na caixa. Sério, ele repetiu o movimento 3 vezes. Ele falou, isso não vai dar certo. Ele pensou. Aí ele falou, pra eu tirar a casa, que aí a gente juntou o pano do chão para colocar o Lego na caixa. Então, assim, a experiência de estar ali, ele já buscou uma solução. Olha que legal. Viu como, entendeu? Não é só a brincadeira, mas tá em movimento, tá pensando, tá explorando o ambiente, os objetos, tudo é muito rico, assim. Muito legal. Não só para falar, mas para agir, né? Pensar rápido. A Elaine trabalha com a gente lá no consultório. A Elaine é pedagoga, maravilhosa. A Elaine está falando aqui, ó, músicas, muitas brincadeiras cantadas também são ótimas, né? Dançar, né? Michael Jackson, né? Dançar, fazer. Tem muito vídeo de ginástica para criança, às vezes a gente faz yoga para criança. Eles gostam de repetir movimentos, essas coisas assim. A Narcisa... Thales adora música, ele adora. A Narcisa está falando aqui, ó, aprendi a brincar de verdade, depois comecei a sentar no chão com meu filho. É a melhor estimulação mesmo. Narcisa que falou isso. Thaís também falou? Então foi outra pessoa que falou. Nasci para ter mãe, a Thaís, era uma coisa. Mas a gente também aprende a observar a criança brincando com ela, né? A gente aprende a ver o que ela acha fácil, o que ela acha... Eu descobri muitas coisas que o meu filho sabia fazer observando ele brincar, que eu não tinha ideia, assim, né? E dali eu também já tenho outra ideia de, já que ele faz isso, eu vou trazer isso. É muito bom participar A brincadeira disso. traz muita coisa, com certeza. O que mais, Glaucia? Nem sempre tem tempo, É isso. Né? Tem tempo, não sei. Eu perco a noção de tempo falando aqui 2 dias. Bom, deixa eu ver o tempo. A gente tem... Acho que a gente tem 10 minutos, mais ou menos. Não, eu ia falar disso, sim. Muita gente também se surpreende com jogos. Às vezes eu posto coisas sobre jogos e as pessoas falam, não tenho hábito de comprar jogos, eu tenho hábito de comprar bonecos e coisas assim. Mas eu consigo conduzir melhor estimulações com jogos, né? E para mim também fica mais claro o que o jogo está trabalhando e aonde que ele vai aplicar isso. O boneco é possível, vou te interromper, o boneco é possível quando o adulto interage com a criança, né? Para criar história com aquele boneco, né? Ou se a criança está criando o simbólico sozinha, também é bom, o boneco não é ruim. Mas só o boneco é pouco, né? Agora, só o boneco, assim. Eu acho. Os jogos enriquecem muito a estimulação para a criança, de uma maneira geral, para qualquer criança. Tem a interação, né? A Pamela Dantas está falando, a gente precisa se reinventar. Precisa mesmo, Pamela.
A gente descobre que consegue fazer tanta coisa que a gente nem pensava depois que a gente tem filho, né? Que a Sim. gente consegue e que a gente precisa também, né? A gente se dispõe, né? Como a gente quer ajudar o filho, a gente acaba fazendo mesmo. É... Glaucia, a gente falou também de que pouco é muito, né? Essa coisa da correria do dia a dia, né? Da mãe se cobrar muito. Ai, estou fazendo tão pouco, não estou fazendo praticamente nada. E quando vai olhar direitinho, está fazendo sim, né? O pouco é muito, né? Fala um pouquinho disso aí, Porque Glaucia. às vezes a mãe não tem realmente assim tanta criatividade e tal para bolar coisas, engajar, mas é uma mãe que está ali conversando, que está compartilhando alguma coisa que ela está fazendo, outros interesses, conversar mesmo, dar uma atenção. Então, você não precisa saber tudo, você não precisa ser, sabe, incrível. E às vezes a gente também se ilude muito com essa coisa de internet, de Instagram, porque a gente está vendo um Instagram temático. Então, Uhum. eu falo mais sobre desenvolvimento da linguagem. Eu não passo o dia estimulando a linguagem dos meus filhos. Eu coloco ali o que eu faço para estimular a linguagem deles. Então, é Uhum. um corte. Minha vida inteira não é só isso. Eu Uhum. trabalho, Com certeza. tenho meu marido, tenho minha mãe, tem um monte de coisa acontecendo, mas o que eu faço, eu coloco ali. E aí parece que é só aquilo ali, e não é. Então não acho que você tenha que viver uma vida estimulando uma criança, porque ninguém vive assim, né? É, Mas se você pegar 10 minutos, 20 num dia, todos os dias, ou dia sim, dia não, que seja, aquilo ali é um a mais, você está agregando, você está dando um reforço ali, né? É o que eu ia falar, é importante separar um tempinho nesse dia, né? Mas se não dá para ser muito tempo, tá fazendo comida, coloca a criança sentada lá na cozinha, interage com ela, né? Vamos É, ver essa coisa de isso. incluir nos afazeres, leva junto, vamos junto, né? E vai interagindo, que aí você acaba estimulando, né? Vai deitar, vai ler o livro. Isso tudo você está estimulando e não está nem percebendo, não é isso? Às vezes eu coloco, bota uma cenoura no liquidificador, bota aí uma, duas, três, e a Tá criança já com... tá contando, já tá Isso aí. tocando. Então é na correria. Eu vou pendurar uma roupa na corda, tá o Breno lá com o pregador. Hoje ele já sabe que isso é função dele. Eu ponho a roupa, ele vem com o pregador, assim, sabe? E aí já Aham. tá pensando ali, já tá fazendo um movimento. Sem contar as outras coisas que eu falei, né? Tá se engajando nas demandas da casa, participando, sentindo que ele é parte de alguma coisa, que ele é útil. Fora o educar como um todo. Então, eu aposto sempre nisso, envolvê-los em tudo. Às vezes eu posso fazer, mas eu chamo o Thales para fazer. Ele tira o lixo aqui em casa. E aí hoje eu fui no banheiro e a lixeira tava sem um saquinho. Eu falei, Thales, você esqueceu um saquinho aqui da lixo. Eu não coloquei, porque era o trabalho dele. Então ele está desenvolvendo essa responsabilidade, está Aham. entendendo às vezes esquece, é normal. Então, tudo para mim é sobre criação, educação, e sempre que eu tenho oportunidade, é na prática mesmo. Ali, botando a mão, que eu acho que aprende melhor. A Cíntia Fernandes aqui está falando, as pessoas confundem muito atraso de fala e atraso de linguagem. O mecanismo de fala e de linguagem, né, são um pouquinho diferentes, né? Fala é o ato motor mesmo, né? De você usar os órgãos fonoarticulatórios para a emissão daquela palavra, né? Então, muitas crianças têm um atraso fonológico. Ela troca na fala, ela troca sons na fala, ela omite, ela inclui outros ela tem vários processos fonológicos que não estão bons para aquela fala ficar inteligível. Então, isso a gente pode dizer que é um atraso de fala. Mas o atraso de linguagem, ele entra em outros aspectos, né? Aspectos cognitivos, morfossintáticos, de organização de frases, de organização de discurso, que é diferente do atraso de fala, daquele atraso fonológico sozinho, né? A gente está acabando o tempo, nós temos, sabe quanto tempo? 6 minutos.
Então, Fala. hoje e ontem a Bárbara postou um vídeo também esclarecendo a diferença entre fala e Isso, linguagem. bem lembrado, Depois do Gláucia. curso. E Obrigada, lá no isso YouTube também tem mesmo. mais coisa. Ela Lá tá no YouTube, fazendo aqui o é isso jabá aí. dela. Esse vídeo da Bárbara tá lá no YouTube Ficou falando muito aí dessa legal. diferença de fala e de linguagem, dá acesso lá, estímulo psicomotor, que lá tem bastante coisa. Eu Porque não postei adianta ter um monte de vocabulário e não conseguir isso, formar, a se Bárbara rindo. comunicar bem. A gente postou também falando de narrativa, o que é esperado nessa evolução de narrativa dentro da idade cronológica da criança. Pode variar um pouquinho para lá ou para cá, mas fica mais ou menos dentro daquilo ali. Né? Às vezes a criança não está dentro, está precisando de estímulo. Vamos estimular para ver se vai. Está faltando um pouquinho de mais de estímulo, de interação com essa criança. Mas antes que acabe o tempo aqui, porque da última vez o tempo acabou e eu nem me despedi, eu vou te agradecer. Amei encontrar com você Gente, aqui, foi passou bom muito demais. rápido. Passou. Rápido. Eu peço desculpa às pessoas que eu não consegui responder. Se quiserem me Muita mandar pergunta, mensagem, ó, muita pergunta. a Fari Lopes aqui mandando, me manda lá no direct depois que eu te respondo. Não vou conseguir responder todo mundo. Glaucia, obrigada. É um prazer ter E, você gente, aqui. eu mandei as perguntas para a Célia. Esse é o mês da linguagem no perfil do Isso. estímulo. Ô, mulher Então, vocês podem usar maravilhosa, essas gente. perguntas de tema. Usem as perguntas de tema e vai aparecer aí no feed. Vai aparecer. E é muito bom ter esse Exatamente. esclarecimento de vocês. Com certeza. Né? E Então, vamos lá, caminhando, a gente vai trocando. Se precisarem de mim para alguma coisa, manda mensagem lá que eu respondo. Né, Glaucia? ó, vale uma parte 2. Parte 2 não rola que o mundo está se acabando lá fora. Vale uma parte Tem 2 um que é da filho aqui live? amordaçado. Tem um A gente, amordaçado preso no a armário. gente marca outro dia com outro tema. Outro dia. Tá Foi muito bom? rápido, mas foi ótimo, adorei. Também Obrigada. amei. Amei estar aqui com você. Saudade, Não acabou. vejo a hora de voltar, não vejo a hora de voltar. Saudades da minha Também. salinha, do meu material, das minhas crianças, porque eu estou E devendo o online, mas Thales, não são para todas. o único lugar que o Thales quer voltar é para a sua sessão. Só. Ah, A é? escola e voltar. Ó, a Cíntia está falando aqui, façam mais lives. Vamos combinar então, Glaucia. Beleza. Não é isso? Obrigada. Vamos esperar acabar ou vamos sair? Vamos sair? Ó, tá acabando Tem já. mais perguntas? Não tem. Queremos mais, tô Não. falando aqui. Beijinhos, queremos mais. Obrigada a todo Hoje mundo eu que conversei com assistiu. o Thales e Fala. ele está querendo uma data para acabar o coronavírus, né? Que Ai, dia meu que você Deus. achou? Como você queria ter essa resposta para ele, né, Glaucia? Pois é. Aí eu falei que quando as aulas voltarem, ele vai ter que estudar no sábado. Aí ele, não, sábado é dia das crianças brincarem. Ah, Sábado as crianças não podem estudar. ele tá Aí ótimo. me deu uma palestra sobre tá por que as ótimo. crianças precisam brincar no sábado. Glaucia, brigadão, tá, lindona? Beijinho, beijo aí para as crianças, para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa. Isso aí, beijão, Tchau. obrigada.